Boa noite, queridos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, houve um pregador chamado Charles Haddon Spurgeon, Charles Spurgeon, ou Carlos Spurgeon, no nosso bom português. E ele foi considerado o príncipe dos pregadores. Ele pregava muito bem, é um dos meus principais influenciadores. E diz a história que quando ele ia subir no púlpito para pregar, a igrejinha dele é uma igrejinha no modelo antigo, na Inglaterra, então ele subia 15 degraus para pregar. E diz a história que ele subia a cada degrau dizendo: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo, 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 eu creio no Espírito Santo. Depois de 15 degraus, confessando que ele cria no Espírito Santo, então ele subia e pregava. Eu estou contando essa história para vocês porque eu fui convidado pelo pastor Sávio para pregar nos 2 cultos. E eu perguntei a ele como é que era isso. Eu nunca preguei 2 vezes, assim, seguido. E ele falou: não, é a mesma mensagem, né? Pode pregar a mesma mensagem. E eu tinha estudado e preparado para pregar a mesma mensagem. Mas hoje é culto de Santa Ceia. E quando ele ministrava a Santa Ceia no culto anterior de vocês, eu fui invadido pelo Espírito Santo. E ele mudou a mensagem. E eu sou crente presbiteriano, reformado, calvinista. E eu fiquei desde a Santa Ceia numa angústia aqui dentro do meu coração, porque eu não estava preparado para isso. E estou aqui debilitado, mas sincero diante de vocês, que Deus mudou a mensagem e a gente continua presbiteriano. Então eu quero convidá-los para vocês abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 119, o pequenino Salmo, Salmo 119, nós vamos ler um versinho da palavra, o versinho 107. Verso 107 do Salmo 119. Hernandes Dias Lopes disse que a nossa integridade, ela é abalada, talvez por 2 formas. A nossa integridade, quem a gente é de verdade, ela pode ser abalada pela adversidade ou pela prosperidade. Gente que está com a vida às vezes certinha com Deus, que pensa estar de pé, veja para que não caia, normalmente em momento de adversidade, alguma coisa pode acontecer na sua vida. Se está tudo bem, mas começa a faltar pão em casa, maridos começam a se mostrar. Crianças ou jovens que começam a conhecer coisas na escola, na faculdade ou na rua, também quando saem dessa fase de paz, estão enfrentando uma adversidade, a integridade pode rachar. Quando não é a adversidade, talvez a prosperidade. Se começa a ganhar muito dinheiro, se começa a ser muito aplaudido, se está tudo muito bem, a sua integridade também pode ser abalada. Eu acho que o tempo que a gente vive é um tempo que a gente está sendo mais provado, a nossa integridade, pela adversidade. Como o pastor orou aqui e comentou enquanto fazia a liturgia, os tempos não tão fáceis. A gente vive tempos de adversidade. Pensando então, talvez nessa sinuosidade da vida, que vez por outra a gente encontra, talvez, um dia que não está tudo tão bom assim, me chamou a atenção e eu fui flechado por Deus com esse versinho, para falar com aqueles que estão aflitos, com aqueles que não estão bem,
com aqueles que vivem um dia de adversidade, que não está tudo bem. E aí o versículo 107 diz assim, eu vou ler uma primeira vez, todos vocês juntos, uma segunda vez. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Vocês. Vamos orar uma vez mais. Meu Deus querido, Pai amado, o Senhor tem um senso de humor tremendo, Pai. Louvado seja o Senhor. Eu quero confessar aqui em oração o que eu comentei na introdução, que eu creio no Espírito Santo, Deus. Eu peço então que o Senhor passeie pela minha mente, pelo meu coração, mas também por todos os meus irmãos aqui, por cada um de nós que estamos aqui essa noite. Eu gosto de pedir milagres para o Senhor, Pai, porque o Senhor é bom com milagres. É da tua natureza gostar de fazer milagres, porque o Senhor mostra a sua glória. Eu quero pedir um milagre para o Senhor. Num grupo grande como esse, talvez muitos vão ficar sonolentos na mensagem. Muitos não seriam flechados pela mensagem. Muitos seriam flechados antagonicamente, se afastando do Evangelho. Eu quero pedir um milagre, Deus. Fala com todo mundo aqui essa noite, de cabo a rabo, de mamano a caducano, cada um de nós, que a tua palavra invada os nossos corações nessa noite, e o Senhor fale verdadeiramente com todos. Não ficou ninguém de fora, Deus. É um pedido de milagre, e o Senhor pode fazer essas coisas. Sobre esse tema, das nossas angústias, das nossas aflições, Pai. E aflição, Deus, é difícil de explicar para o Senhor, Pai, porque tudo que a gente não segura é complicado de explicar. Então, que o Senhor fale conosco, especialmente com aqueles que estão aflitos, que passam pelo dia mau, pelo dia da adversidade, ou aqueles que podem estar blindados com a tua palavra, para quem sabe no futuro poder enfrentá-la, com sabedoria, Deus. Em nome de Jesus, amém, Deus. Queridos, pensando nisso então, eu quero convidá-los a pensar sobre o caminho da restauração. O caminho da restauração. Se a gente não está bem, se esse versinho fala com você como fala comigo, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor. Se essa palavra abraça o seu coração nesse domingo, eu não sei o que está acontecendo aí dentro, mas se tem alguma coisa acontecendo no seu coração, e esse versinho já abraçou o seu coração, e estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor. O caminho da restauração, ele deve ter várias fases, mas nesse versinho eu quero chamar a atenção para pelo menos 3. O caminho da restauração, para a gente ficar bem, me parece que passa pela confissão. O caminho da restauração passa pela confissão. Olha como diz o começo do verso. Estou aflitíssimo. Estou aflitíssimo. O caminho da restauração passa sim pela confissão, porque não é fácil para a gente admitir que estamos aflitos. É um sapato apertado, é desconfortável para a gente confessar, talvez os homens como homens, talvez as mulheres como mãezinhas e esposinhas, ou uma trabalhadora, assumir que não está tudo bem, que tem alguma coisa incomodando. O mundo pressiona a gente ser autossuficiente, egocêntrico. A ideia é antropocêntrica. A gente vive num mundo em que valoriza a força do seu braço, então não é natural para a gente assumir que está doendo, que está ruim, que eu estou preocupado, que eu estou aflito, que não está bom. E aqui o salmista empresta para mim e para você esse grito de socorro: eu estou aflitíssimo. Tem um versinho da Bíblia, quando Jesus se apresenta como a videira verdadeira, que ele fala assim, no final do versinho, acho que é João 15:5, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, mostrando que eu e você, nós somos dependentes, nós não somos autossuficientes. Sem mim, Jesus falou, vocês não podem fazer nada, nós somos dependentes, a gente não dá conta de se virar nessa vida sozinho. Não é assim que funciona para quem é crente de verdade. A gente é dependente, mas olha essa fala do Senhor Jesus: sem mim nada podeis fazer. Nós somos dependentes, mas nós somos dependentes do Senhor Jesus.
Porque muitas vezes a gente está dependendo de coisas que não vão segurar o rojão para mim e para você. Não é o seu emprego, que está abalado ou não com esse caos que está no nosso país, que vai segurar a sua paz. Porque quando as nossas seguranças estão em você ser o pai da casa, em você ser casado com a sua esposa, em você ter um emprego, se um filho seu, me perdoe a força do exemplo, se Deus leva um filho seu e ele morre, e a sua identidade, a sua segurança está em ser mãe, arrancou um filho seu, você pira. Se o seu emprego é onde está a sua segurança, você está apoiada nele, você se vira sozinho, você não é dependente, você é autossuficiente, se esse governo, alguma situação, acaba com o seu negócio, acabou a sua vida. Corre o risco de você comprar um 38 e fazer uma loucura. O versinho diz: sem mim nada podeis fazer. Nós somos dependentes do Senhor Jesus e não dessas coisas dessa vida. Nós somos dependentes do Senhor Jesus para todas as coisas. Sem mim nada podeis fazer, nada. Esse culto não acontece sem o Senhor Jesus, mas qualquer coisa que seja tão prática na sua vida, os meninos que estudam, o pessoal da galeria, vocês que estudam para passar um bom concurso, para passar na faculdade, achando que tendo um bom emprego, com um carro bacana e a camisa da moda, com o desenho da moda, vai fazer de vocês especiais, não vai fazer. Para tudo que a gente vai fazer, nós somos dependentes. Pega o pior exemplo de dependência, que é a dependência química, e aplica para o melhor bem. A gente é tão dependente, como um louco é dependente de droga, nós somos dependentes do Senhor Jesus para todas as coisas, quer seja pintar uma parede, quer seja levantar um muro, quer seja pregar o Evangelho. Tudo é de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Eu, Deus, estou aflitíssimo. É difícil para mim e para vocês confessar, admitir que nós estamos aflitíssimos. O jeito do mundo não é te contar que você não aguenta o tranco, é te valorizar que você aguenta sim. Não é assim. Eu estou aflitíssimo. O caminho da restauração passa pela confissão, e esse admitir é um grande primeiro passo. Mas note, ele fala: eu estou aflitíssimo. É a confissão, mas uma confissão pessoal. Por quê? A aflição daquela princesa lá em cima, na galeria, é totalmente diferente desse belo senhor sentado aqui na frente. Totalmente diferente. Mais uma pressão forte do mundo, que é, por exemplo, alguém que diz: homem não chora, engole o choro. Choro sim, Senhor. Choro na presença de Deus, eu preciso, eu choro, porque nós somos diferentes. O mundo quer forjar um jeito, que é um outro problema, que nós começamos a adorar pessoas. Eu começo a me comportar do jeito que esperam que eu comporte. Então, se ninguém está sofrendo, eu também não posso falar que eu estou sofrendo. Está tudo bem? Está tudo bem. E eu estou podre por dentro, e não está bom para mim. Aqui o salmista está falando: eu estou aflitíssimo. Eu não sei você, porque muitas vezes essa confissão, além dela ser você admitir que é super difícil, é difícil você, no meio de gente que está tudo bem, você falar assim: mas eu não estou, está chato para mim. É pessoal. Para de se preocupar com os outros. A gente não joga para a plateia, nós jogamos não para esse tanto de gente que está aqui, não para o tanto de colega de trabalho que você tem, não pelos colegas de escola ou faculdade que a turma tem, não é para eles que você vive. Se está todo mundo bem e você está mascarado, a palavra diz hipócrita, que é ator. Você está fazendo teatro que está bem, quando na verdade seu coração está em treva. Então para de mentir e grita para quem a gente pode chorar e fala: Deus, eu não sei os outros, mas eu estou aflitíssimo. Não está bom, está ruim. Nego não perdeu o emprego ainda, mas eu estou perdendo. Eu estou preocupado, é isso que me arranca o sono. O que eu faço? Eu quero dormir, Deus, me dá uma noite de sono. Eu não sei qual é a sua aflição. O salmista te empresta a voz dele para você gritar nessa noite: eu estou aflitíssimo. É uma confissão pessoal, mas também note, uma confissão sincera. É uma confissão sincera. No latim, a ideia da palavra sincera é sem cera. É parecido, sem cera. Por quê? Quando eles tinham uma banquinha, como esse púlpito, eles escreviam em latim e botavam as estatuetas para vender, às vezes de barro, às vezes de alguma coisa. Eles botavam as estatuetas para vender e na frente da lojinha deles, eles botavam sem cera.
sem cera, que é a palavra sincera, que quer dizer o quê? Peças, estatuetas que tinham caído e racharam, eles pegavam uma laminha, uma cerinha e botavam ali para falar assim, não, está tudo bem aqui. Maquiavam a estátua dizendo, está tudo bem, mas ela era uma estatueta já rachada, ela não era de verdade. Agora, os verdadeiros diziam, estatuetas sinceras, sem cera. O grito do salmista, que ele está emprestando para você nessa noite, é falando, eu estou aflitíssimo, eu estou confessando, admitindo que não está bom, eu estou confessando pessoalmente, eu não sei vocês, para mim está chato, está doído, mas ele está confessando com sinceridade, ele está dizendo, eu estou aflitíssimo, ele pintou o grau da dor dele. Espera aí, às vezes quando você conta para alguém, você fala assim, fulano, eu estou mal, eu não estou bem não, eu estou preocupado, o meu menino está, sei lá, estranho, estou achando, aí a pessoa fala assim, deixa de ser besta, porque essa não é a dor dele, você sabe, e às vezes a gente não dá conta de explicar, o grau da nossa aflição, ou o grau da nossa sinceridade. A turminha jovem, às vezes está passando por algumas dificuldades, mas refém do grupo, porque a molecada é refém do grupo, igual nós adultos, fica fazendo fachada, dizendo que está bem, ou não encarando a sua aflição sincera, do jeito que ela é. Como é que está o seu coração? Você está aflito em que nível? É aflito? Eu estou ansioso? Eu estou angustiado? Peraí, para o mundo que eu quero descer, eu estou aflitíssimo, eu não aguento mais, para o mundo que eu quero descer, não dá. Deus está te chamando para um caminho de restauração. No tempo que a gente vive, está ruim o planeta, mas ele está na mão de Deus. Onde no mundo que uma bola azul fica rodando no ar, assim, ao redor de um sol, que é uma bola de fogo fortíssima, que queima minha pele, me dá um câncer, e fica suspensa no ar, está na mão de Deus. Deus está sustentando toda a história, mas Ele quer o seu grito. Fala para mim, filho, como é que você está? Pai, eu estou aflitíssimo. Ele sabe o seu nome, porque Ele sabe estrela por nome. Ele fala o nome das estrelas, Santa Maria, Pinta e Nina, Luzinete, Marinete, Olinete, Olentina. Ele conhece as estrelas por nome, Ele sabe o seu nome. Então grita, papai, eu estou aflitíssimo. É a minha confissão pessoal, eu não sei os outros, eu estou aflitíssimo porque eu não tenho namorado, eu estou aflitíssimo porque eu não caso, eu estou ficando para a titia, fala a sua dor. Não ceda à pressão, não vive, não joga para o público, eu jogo para a plateia de um espectador só, Deus, é para Ele que eu jogo. E outra, Ele vê o seu coração, nunca ninguém viu o seu coração, nunca, Ele vê o seu coração, é Ele que sabe, conta para Ele, Ele quer ouvir, Ele já sabe, mas é o jeito dele a gente falar, papai, está doendo muitão, está chato ser crente, está difícil, essa adversidade, eu vejo na sua palavra, que no mundo passei por aflições, mas eu venci o mundo, mas está difícil, me ajuda, estou aflitíssimo. O caminho da restauração passa pela confissão, mas o caminho da restauração, vamos ler todos juntos mais uma vez o versinho? 1, 2, 3 e já. O caminho da aflição passa pela confissão, mas também o caminho da aflição passa pela oração. Olha o que o versinho diz, estou aflitíssimo, aí ele fala com Deus, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu estava conversando com o presbítero abençoado agora há pouco, falando sobre, entre os cultos, falando sobre um curso que eu quero fazer, que é, eu sou missionário e trabalho tentando cuidar de missionários, tentando encorajá-los, visitando-os nos campos, ouvindo e tentando encorajá-los a não parar, a continuar, a perseverar, esse é meu chamado. Então, para entender melhor aqueles que trabalham com muçulmanos, vai ter um curso no sul do país sobre como tratá-los, e então um presbítero falou assim, tinha uma senhora que falou que vai também, ele falou assim, um outro pastor falou, você tem que ir de burca, brincando com ela, e ele falou para mim, você tem que ter uma marquinha aqui na testa, e eu entendi a brincadeira que ele estava falando, porque eu tive o privilégio de morar em Nazaré, em Israel, e tive o privilégio de visitar o Egito, e eu bem me lembro, no Egito, eu e a minha esposinha, nós contratamos um guia, que nos explicava ali o Museu do Cairo, e algumas coisas no Egito, e eu via na testa dele uma marca escura. Durante o passeio, ele como guia, ele parou 5 vezes durante o dia e se ajoelhou e baixava a cabeça e orava a um Deus que não existe.
Não existe. 5 vezes ao dia ele abria um tapete, se ajoelhava no chão, se expondo e orava. 5 vezes ao dia, baixava algumas vezes e toca a testa no chão e levanta, e toca a testa no chão e levanta e faz as orações. Muitos deles, os que são fiéis, têm uma marca escura aqui. Eu entendi o que o presbítero quis dizer. Se você vai num curso que trata como você vai cuidar de quem trabalha com muçulmanos, vai ter que mostrar sua marquinha na testa. Eu pergunto, eu e você, nós temos marquinha na testa? Eles orando a um Deus bandido, a um Deus falso, um Deus eco, eles oram, e eu e você, a gente não ora? Aqui o caminho da restauração passa sim pela confissão, que é você admitir que não está bom, eu estou aflitíssimo, mas também pela oração. O salmista grita, e como eu disse, te empresta a oração dele, dizendo, vivifica-me, Senhor. O caminho da restauração é você contar para ele, e em oração você pedir o resultado para ele. Ele diz, vivifica-me, Senhor. E então eu me lembrei de algumas orações que a gente vê nas Escrituras, que me chamam a atenção. Vocês sabem que eu tenho um melhor amigo aqui da igreja de vocês, não sabem? O presbítero Beto, é aquele com a mão no rosto ali, ó. É ele mesmo, tirou do rosto. O Beto é o meu melhor amigo, eu falo igual a ele. Tem gente que acha que é o Beto que está pregando aqui, mas sou eu. Então eu sou muito amigo do Beto. O Beto me contou uma história, uma vez, pensando nesse caminho da restauração, falando de oração, ele me contou uma história que me chamou a atenção. Ele fez muitos concursos, e ele me contou a história que ele fez um concurso, e que no concurso, depois você recebe o resultado, você pode entrar com recurso, dizendo ali, não, isso aqui foi tirado um ponto errado aqui, eu respondi certo, não é assim não. Então você entra com recurso para poder pedir uma revisão da sua resposta. Diz ele que ele pegou uma prova de concurso e tinha lá a resposta dele, e na verdade ele não foi explicar muito não, a resposta dele. Porque normalmente as pessoas falam, olha, aqui eu quis dizer isso, então era isso, o raciocínio aqui era esse, o senhor poderia rever e tal, mas no caso dele não, ele falou assim, é isso aí que eu escrevi. Ele não falou nada, ele só entregou o recurso dizendo, a resposta está aí. Como quem diz, ele só pediu, e pasmem, ele ganhou o ponto. Por quê? Eu tirei uma lição tremenda dessa história do Beto. O que ele fez? Pediu. Quem não chora não? Mama, irmão. A oração respondida é a oração feita. O salmista está aflitíssimo e você talvez, diferente dele, está calado. Não fala com Jesus. Oração, pede para ele. Vai que ele revê a nota e fala, está dado ponto, louvado seja Deus. O caminho da restauração passa pela confissão, mas também pela oração. A oração respondida é a oração feita. Parece óbvio, mas se você pedir, dá-se-vos-á. Buscar e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, não é assim? Abre a boca, cara pálida, pede para Jesus, vai que ele vivifica, nessa noite, acalma o seu coração, tira a aflição, ele pode fazer isso, não pode? Então, como eu dizia para vocês, me chamou a atenção algumas orações que já tinham falado comigo nas minhas devocionais. Uma delas foi em Mateus 14:30, que é aquele episódio que Jesus aparece no meio do mar para ele, ele fala, não é Jesus coisíssima nenhuma, ele fala, sou sim, quer vir aqui? E ele fala, então eu vou. Aí Pedro começa a andar no mar, não é assim? Ele começa a andar sobre as águas, só que ele dá um medão, que ele olha o vento e olha a tempestade, ele começa a afundar. Aí o que ele faz? Eu fico com vergonha de gritar aqui, mas ele grita, Senhor, salva-me! Ele grita, Mateus 14:30, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! Uma oração em tempos difíceis, porque ele estava afundando, estava custoso o negócio, não estava bom. Já colou comigo a sua história? Se a gente está aflitíssimo, a gente pode estar parecidamente aqui, afundando como Pedro. Oração em tempos difíceis, ele fez oração. Uma oração verdadeira, porque quando está ruim, a gente grita mesmo, e fala, não é verdade? Senhor, salva-me, vem na reação. Você está afundando, você pede socorro. Aqui Pedro fez oração. E outra, aos preguiçosos, uma oração curtíssima, não é verdade? Ele falou assim, Senhor, salva-me, ou salva-me, Senhor, curtíssima. Às vezes você está com uma oração guardada aí e não fala todo dia, Jesus, salva-me, Jesus, me dá paciência, Jesus, me dá uma segunda-feira melhor, Jesus, hoje é uma terça-feira melhor, Jesus, me dá uma quarta-feira melhor, curtinha, verdadeira, Jesus, salva-me. Uma oração feita, sincera, curta, em tempo de dificuldade, funcionou. Ele pegou Pedro e botou no barco. Por que a gente não ora? Uma oração sincera. Olha outra história que me chamou a atenção, porque eu tenho orado a Deus pedindo flechas na minha aljava.
filhos. E tem um episódio de um pastorzão de antigamente, chamado Zacarias. Ele era o pastor da igreja. E teve um episódio que ele estava, era o dia dele pregar, e ele entrou, acho que no Santos dos Santos, diz a história, e apareceu um anjo para ele e falou assim: Zacarias, você vai ser pai. E ele, velho, ele falou: vai nada, ficou mudo. A esposa dele chegou a rir, falou: não tem um negócio desse. Zacarias e Isabel, disse-lhe porém o anjo, Lucas 1,13, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Zacarias, velhinho, e Isabel, velhinha. Ao meu ver, ele orava muito tempo essa oração, e eu acho que ele já nem acreditava o que ia acontecer, porque quando apareceu o anjo falando, ele falou assim: ei, será que esse negócio vai dar certo? A oração de Zacarias também me chamou a atenção, porque foi uma oração que foi ouvida. A oração de Zacarias foi ouvida. Olha o que o anjo falou aqui. Disse-lhe porém o anjo: Zacarias, não fica preocupado, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Vamos orar, que de repente Deus escuta. A oração de Zacarias foi ouvida, mas a oração dele talvez seja difícil como a sua. Se o seu problema da aflição, estou aflitíssimo, é um problema difícil demais, grande demais, impossível demais, eu quero saber se 2 velhos não é difícil ter filho. Impossível, não é? A sua oração foi ouvida, Zacarias. Vai ser papai, compra tudo azul, menina João. Todo enxoval azul, pode ir para comprar. Vai para Orlando ou compra aqui mesmo. Vamos embora. É João, é menino, it's a boy. A oração dele foi ouvida, uma oração impossível. Um velho ser pai. Outra, Isabel era estéril. Isabel era estéril, não tinha jeito. Então, eles velhinhos, essa oração me chama a atenção também, porque ela foi uma oração perseverante. Sendo velhinho, ele orou muitão, e talvez um dia o anjo falou: chegou a hora, vai ser pai. Ele devia estar já triste, né? Velhinho, falou assim: sua oração foi ouvida. Eu, por exemplo, tenho uma oração pessoal, impossível, perseverante, que eu comecei ano passado. Porque tem coisas que a gente faz todo dia. Todo dia. Eu vou ao trabalho todo dia, eu me alimento todo dia, eu faço coisas todo dia. Um dia Deus me deu um estalo e falou assim: como que você faz coisas todo dia, que não são tão importantes, e uma coisa importantíssima, como orar a mim pela salvação dos seus parentes, você não faz todo dia? Porque na minha casa, nós somos 4 filhos, eu sou o caçula, o melhor sempre é o caçula, e só eu sou crente. Ninguém se converteu, Deus me pinçou, e me pegou através da minha esposinha, me salvou. Eu sou de Jesus, louvado seja Deus, mas ninguém na minha casinha é crente. Minha maior tristeza, minha principal oração, como eu não orava por eles todo dia, eu fiquei constrangido, e eu lembrei que eu escovo o dente todo dia. Eu falei: não, se eu escovo o dente todo dia, pelo menos 3 vezes ao dia, é muita hipocrisia eu não orar pelos meus pais, pela minha família. Eu vou orar. O que eu fiz para me lembrar? Eu amarrei uma fita vermelha na minha escova de dente, porque toda vez que eu pego a escova de dente, eu falo: Jesus, salva os meus pais. Meu dente está mais branco, porque eu gasto mais tempo agora escovando, fico orando. Peço pela minha irmã, a Alessandra, e a família dela, o Oswaldo e a família dele, o Marco Túlio, difícil demais o Marco Túlio. Deus, salva o meu irmão. Vou escovando e orando, porque todo dia, perseverante. Eu não sei se eu vou ver, eu estou super jovem, só 38, eu estou super jovem, eu não sei se eu vou vê-los convertidos, mas eu estou escovando o dente, irmão, e orando e pedindo a Deus. Uma oração perseverante. O caminho da restauração passa pela confissão? Passa, entendemos isso, e estou aflitíssimo, mas passa também pela oração. E aqui a gente já viu algumas orações que me encorajam e te encorajam a orar. Não vamos deixar de orar. Se escova o dente, pensa o nome que você precisa orar e ora hoje à noite. Vai escovar o dente hoje à noite? Olha uma oração que junto que a gente está aprendendo aqui essa noite, tanto da aflição quanto com a oração. Olha que joia. Essa história vocês conhecem. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Atenção, de modo que não me sobrevenha aflição. Oração de Jabes, a gente não falou? Eu estou aflitíssimo. E falamos sobre oração, confessou e orou. Olha o que Jabes está dizendo no final: Deus, tomara que o Senhor me abençoe, que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Atenção, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele pediu: Deus, tire a aflição. Eu não li o versinho todo para vocês. O
Quer ver o final do versinho? Está aqui. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Louvado seja Deus. A gente é presbiteriano, mas pode bater palma aqui? Louvado seja Deus. Jabes é verdadeiro. Esse cara existiu. Jabes é de verdade. Ele é gente como eu e você. Se Deus ouviu a oração do moleque fadado ao fracasso, filho da dor, Jabes, porque com dores do parto o moleque nasceu, ele ora a Deus, ó Deus, tomara que o Senhor me abençoe, me alarga a fronteira, sua mão seja comigo, me livre do mal, que não me sobrevenha aflição, e Deus lhe concedeu o que foi pedido. Se tem vaga para Jabes, tem para mim e para você. Deus, meu nome é Carlitos, eu estou aflito também, me ajuda que eu quero isso aqui. Se tem para ele, tem para mim. Me ajuda, Deus. Uma oração sincera sobre a aflição foi aceita por Deus. Vamos orar? Louvado seja Deus. O caminho da restauração passa pela confissão, mas o caminho da restauração também passa pela oração. Para encerrar, vamos ler mais uma vez todos juntos o versinho 107, e aí a gente fala uma última questão sobre o caminho da restauração. Todos juntos, 1, 2, 3 e já. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aqui passa um pouco sobre o que a gente conversou com a outra turminha, a nossa família aqui do culto mais cedo. O caminho da restauração passa pela confissão, o caminho da restauração passa pela oração, mas o caminho da restauração passa pela pregação. Eu falei para combinar, porque ele fala aqui, segundo a tua palavra. E falou de palavra, a gente fala de pregação, porque a gente é crente, a gente gosta de ouvir a palavra pregada. E aí eu me lembrei, no culto anterior, de algumas coisas que Deus compara a palavra, para que a gente entenda o poder da palavra. Uma delas é que a palavra é como fogo. Eu sou de Brasília. Brasília, em agosto para setembro, é seca de rachar o beiço. Aquilo é seco demais, muito seco, o clima fica seco. Muito seco. Então é super comum em Brasília, nessa época, você vê o cerrado sendo devorado pelo fogo. Devorado pelo fogo. O fogo começa às vezes com algum fumante que joga uma pontinha de cigarro, aquilo começa a devastar todo o cerrado, sai no DFTV, que é o nosso jornal local, dizendo que o fogo está acabando com a cidade. A força do fogo, para quem já viu de perto, eu fui criado em fazenda, e às vezes para você cuidar do pasto, você tinha que fazer incêndios intencionais. Aquilo, se você faz um incêndio errado, e o fogo vem contra, ou um vento sopra o fogo, rapaz, sebo nas canelas, pé de pano, porque a coisa é feia, a coisa é feia. Deus usou a comparação do fogo para explicar a força da palavra. Vocês se lembram de Elias, que estava com aqueles profetas de Baal, na competição, ele falando, moçada, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois senhores? Só tem um Deus verdadeiro, deixa de ser besta. E eles falaram, nós vamos pedir aqui o nosso Deus, o Deus lá dos profetas de Baal. E eles começaram a se cortar com lâmina, dançar, manquejar ao redor do holocausto lá, para ver se Deus mandava fogo, que eles fizeram uma competição. Quem Deus responder é o Deus verdadeiro. E eles ficaram horas lá. Chegou Elias e falou para eles assim, e aí, o Deus de vocês está cochilando, foi ao toalete, está meditando, o que aconteceu? Ele não está respondendo? Então ele falou assim, não, deixa eu fazer, chega vocês para lá. Diz a história que ele pega então a lenha, o holocausto, 12 pedras, e faz ali o lugar do holocausto, e pede uma jarra d'água, e joga em cima do holocausto, uma vez. Passado um tempo ele pede mais uma jarra d'água, e joga a segunda vez em cima do holocausto e da lenha. E depois a terceira vez ele joga um balde d'água em cima da lenha. Quem que molha a lenha, pelo amor de Deus? Um cara crente, porque ele fez aquilo, encharcou bem a lenha, que diz que a água corria, e ele orou, Deus, louvado seja o Senhor, agora é a hora, Pai, mostra para esse bando de hipócrita, quem que é o único Deus verdadeiro, e Deus manda fogo, e o fogo vem e diz a história, me chamou muita atenção, como quem está aprendendo ainda a Bíblia, a palavra que ele usou, que diz que o fogo veio e devorou pedra, lenha, holocausto, e lambeu a água. Fogo é o jeito que Deus compara a palavra. O caminho da restauração passa pela confissão, o caminho da restauração passa pela oração, mas o caminho da restauração passa pela pregação. Essa palavra aqui faz você desaflitar. Acabei de inventar esse verbo. Faz você desaflitar. Come essa palavra com farinha, que eu quero ver você continuar tristão desse jeito.
você continuar aflitíssimo, desse jeito, não aguenta, esse fogo aqui queima toda a sua aflição, traz a sua aflição, que eu vou te mostrar esse fogo aqui, ô cara pálida. Isso aqui é fogo. Além de chamar isso aqui de fogo, ele chama isso aqui, sabe também de quê? Martelo. Isso é como um martelo que esmiuça a penha. Vocês conhecem a palavra esmiuçar? Não é o que a polícia está fazendo aí na vida da turma que não está fazendo a coisa certa? Esmiuçar. Pega o computador, pega os documentinhos dele, lê nas entrelinhas, grava uma ligação, não está esmiuçando? Esmiuçar é ir nos mínimos detalhes. No detalhe, essa palavra, ela é martelo, ela esmiuça a penha, me traz a sua aflição. Se ela for dura demais, eu quero ver se a gente fizer um acordo, vamos fazer um acordo aqui com você, um acordo. Vamos pegar os próximos 16 dias, e vamos ler o Evangelho de Marcos, que tem 16 capítulos, um capítulo por dia. Compra um marca-texto, ou uma caneta vermelha, quem sabe, e vai grifando o que Deus fala no seu coração, um capítulo por dia, por 16 dias, 2 semanas com Jesus. Eu quero ver se a sua aflição não vai pelo esgoto, pelo ralo. Vamos conversar daqui 2 semanas, eu visito o Beto de novo, e vamos falar, cadê o aflito? Levanta a mão. 16 dias com o Evangelho de Marcos ali. Eu quero ver você chegar em Jesus, falando assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e você não marcar. A palavra de Deus, ela é como martelo, ela é como fogo, mas ela é também como ouro, preciosa demais. As mulheres que estão brilhando, eu estou vendo brilho daqui, povo chique, elegante, ouro, preciosíssimo, metal nobre. Isso aqui não era para estar guardado no seu criado mudo não, irmão. Isso aqui não era para estar sendo lido pouco do jeito que está sendo não. Ô jovens, ô galeria, acorda aí. Vamos ler a palavra. Estuda a apostila, mas estuda isso aqui. Tiago falou que se você pedir sabedoria, Deus dá. Quer passar no vestibular? Pede sabedoria para Deus, lê a palavra, que você passa até em medicina. Medicina que é difícil? Passa até em medicina, direito, mas estuda a palavra. Isso aqui é prioridade, primeira palavra. Isso aqui é ouro. O povo quer ficar rico, lê a palavra, isso é ouro. Mas também Deus chama isso aqui, não só de fogo, não só de martelo, não só de ouro, mas de mel. Mel é doce. Espetáculo. Quem aqui já chupou um favo de mel? Chiclete de Deus. Delícia demais. Um favo de mel. É isso aqui, ó. Vamos ler Salmo 23. Vamos ler o Salmo 1. Vamos ler o Salmo 121. Vamos devorar isso aqui. Vamos conversar com João 3,16 de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para mim e para você. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mel puro, além de ser doce, delicinha, é também medicinal. Se o seu coração está doente, mel nele. Toma um própolis para ver se não fica bom. Palavra de Deus, essa é a palavra de Deus. Vocês querem ver o poder da palavra de Deus? Eu separei uma passagem aqui, que a gente falou de aflitíssimo, e eu sou tão infantil estudando a Bíblia, que eu me lembrei do vale de ossos sequíssimos, e foi bom, porque lá também enaltece a palavra, através da pregação. Diz assim, ó, veio sobre mim, isso aqui é o vale de ossos secos, o profeta tendo que pregar para um monte de ossos secos, sequíssimos, estava lá, e Deus falando com ele, diz assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Ezequiel 37, de 1 a 2, aí no verso 4 ele diz assim, disse-me ele, profetiza a estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí em Ezequiel 37:10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, o poder da palavra. Eu pulei um versinho dessa passagem, mas que diz que o cara pregou, crendo no poder dessa palavra, e o osso começou a bater com o osso, e começou a surgir tendão e carne nos corpos, e eles ficaram de pé, um exército, um cemitério. Como é que é o nome do cemitério aqui em Recife? Lá em Brasília é Campo da Esperança. Eu pensei no Campo da Esperança todo levantando, de pé, um monte de zumbi, The Walking Dead, moçada, de pé, todo mundo, só que eles ainda não estavam vivos. Aí ele falou, prega de novo, prega de novo. Aí o Espírito entrou dentro deles e virou isso aqui, um exército numerosíssimo, o poder da palavra. Como que nós vamos pegar o caminho da restauração? A gente começou esse culto amuado, chué, triste, desanimado, aflitíssimo. Olha como é que a gente está saindo. Por quê? Por causa da palavra. Louvado seja Deus. Vamos revisar? O caminho da restauração passa pela confissão.
O caminho da restauração passa pela oração, o caminho da restauração passa pela pregação. Louvado seja. Vamos ficar de pé e vamos orar. Fica de pé, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração, porque Deus é bom demais. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, a aflição já está ficando para trás. Vamos agradecer, domingo de Deus, semana de Deus, que vai começar. Vamos falar com o nosso Pai. Deus, louvado seja só o Senhor, Pai. O Senhor é Deus tremendo. Tem tanta notícia na Tua palavra e a gente perdendo tempo com televisão, com internet, com tanta bobagem, Deus. É o mundo, um dos nossos inimigos, drenando a nossa energia para coisa que não presta, Pai. Mas também o inimigo, Satanás, sagaz demais, fica soprando coisas na nossa mente e no nosso coração, Deus. Que a gente encha o nosso coração da Tua palavra, que a gente ore ao Senhor, que a gente confesse que a gente não dá conta sozinho, que a gente não está bem, que a gente precisa do Senhor, Deus, e que a Tua palavra, como goteira perseverante, todo dia um pouco, oração e leitura da palavra, vá transformando as nossas vidas, a nossa história, e a gente ouça as maravilhas que o Senhor pode fazer com a história de cada um de nós, nossas famílias, Recife e esse país, Deus. Em nome de Jesus, amém.